Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe. Bem-vindos, bem-vindos. Deus abençoe, Deus abençoe. Bom lhe receber, seja bem-vindo. Nosso encontro, para a gente conversar um pouco sobre Deus e as coisas da Bíblia, tá? Nós vamos falar um pouco sobre graça. O que é a graça? De que modo ela se manifesta? Como a graça reage ao pecado do homem? O que nós chamamos de hipergraça, de uma graça desregrada, é de fato a graça? Coisas desse tipo. Nós vamos tratar desses assuntos, vamos conversar. Pastor Marinaldo Alves é um amigo, membro do nosso ministério, um teólogo, crente. Nós vamos conversar sobre esses assuntos, inclusive pontuar o seguinte: como fica a graça e a justiça? A graça anula ou manifesta a justiça de Deus? Pega a caneta, pega papel, nós já vamos. Ouve esse louvor e já eu chamo o pastor Marinaldo. Vamos lá. Ouve esse louvor enquanto mais alguns chegam e já vamos conversar. Tá ouvindo bem o louvor? Amo esse louvor. Osés e Paula, estou aqui, Senhor. Chigo. Obrigado pelos parabéns, pelas felicitações. O que é que tem o som? Deixa eu pegar o fone aqui que eu vou precisar dele. Vocês estão me ouvindo mal? Vou colocar aqui o fone para facilitar, já que eu vou conversar com o pastor Marinaldo. Vou pausar um pouco o vídeo, porque eu vou ativar o meu fone, tá bem? E aí, voltei. Maravilha. Deixa eu ver se o pastor Marinaldo já está aqui, para a gente começar a falar um pouquinho, para a gente ganhar tempo. Vamos ganhar tempo. Chamando já o pastor Marinaldo. Assim que ele responder lá, olha para esse louvor, tá? Ouve esse louvor.
Pastor Marinaldo, bom dia na paz. Bom dia, meu pastor. Graça e paz. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Parece que tua internet aqui está sinalizando aí que vai travar, não? Não. Ah, ok. Ouve esse louvor aí, gente. Ouve esse louvor, depois eu apresento o pastor Marinaldo. Só a estrofe e o refrão, e a gente vai já falar. Está ouvindo bem o louvor, pastor Marinaldo? Tá, perfeito. Ouvi ao meu clamor. Muito bem, vamos lá. Gente, primeiro deixa eu falar, o pastor Marinaldo, como eu disse, ele é membro do nosso ministério, é um dos nossos pastores, serve a Igreja do Senhor aqui, a Cristianismo Sem Fronteiras, em Salvador, e, obviamente, serve à Igreja do Senhor no Brasil, como professor, mestre, pregador. Como eu disse, um indivíduo que se dedicou ao estudo da teologia cristã, tá? Crescendo no conhecimento, é um amigo, também é um amigo, tá? É um discípulo em Cristo, e nós vamos conversar um pouco sobre a graça. Até porque, no refrão dessa música que a gente está ouvindo aqui, a graça está manifestada. Ela se manifesta quando eu me humilho, ela se manifesta quando eu clamo, ela se manifesta quando eu me coloco diante de Deus, numa atitude de rendição e contrição. E a gente está vivendo um tempo de muita distorção do conceito da graça. As pessoas confundem carisma com graça, as pessoas confundem liberdade com libertinagem, e nós vamos conversar um pouco sobre isso à luz das Sagradas Escrituras. Eu ouso lhe dizer que essa live vai ser uma pequena aula sobre graça, e nós vamos dar uma mistura aí de soteriologia, doutrina da salvação, armatiologia, doutrina do pecado, um pouco aí de antropologia, tá? Estudo sobre o homem, e a graça engloba tudo isso, porque tudo isso é resultado desta graça, tá bem? Eu vou apagar os comentários, bloquear os comentários, para a imagem do pastor Marinaldo ficar livre aí para vocês que estão assistindo. De vez em quando eu ativo só para me certificar que a transmissão está boa, tá bom? Vou conferindo aqui na caixa de perguntas algumas perguntas que forem surgindo, de preferência dentro do assunto, porque fora do assunto a gente não tem condição de tratar aqui, tá certo? E nós vamos conversar bem. Pastor Marinaldo, bem-vindo. Amém, meu pastor. Mais uma vez, muito bom dia, e eu penso que é muito importante a gente tratar desse assunto, e, na verdade, trata-se da ferramenta responsável pela nossa salvação, né? A graça de Deus. E a pós-modernidade tem distorcido o significado pleno do que vem a ser graça de Deus. Correto. E é uma honra, Senhor. É uma honra muito grande. A alegria é nossa. Vamos lá. Meu amigo, eu quero começar a partir de Romanos. A epístola da graça, Paulo trata da graça em Romanos, toda a epístola. Na verdade, a epístola aos Romanos é uma catedral, é uma enciclopédia, é uma biblioteca completa, né? E ao longo de toda a epístola aos Romanos, Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça, né?
Eu gosto, por exemplo, do paralelo que Paulo faz entre o pecado dos gentios no capítulo 1 e o pecado dos judeus no capítulo 2. O paralelo que ele faz entre Adão e Cristo, né? Uhum. E o paralelo que ele faz entre a lei e a graça. Vamos começar a discorrer a partir disso aqui, e aí daí em diante a gente sabe que as ramificações do conceito, a abrangência é muito ampla. Vamos lá. O que você... Tá me ouvindo bem aí? Tá legal? Ouvindo, sim, senhor. Tá. Você tem alguma coisa Pode falar. já que poderia comentar sobre isso? Esses paralelos que Paulo faz justamente para construir a ideia, o conceito que ele vai defender biblicamente, teologicamente, sob inspiração, o conceito de graça exposto na Epístola aos Romanos, né? Aham. É como o senhor mencionou, né? O livro de Romanos é o maior compêndio teológico do Novo Testamento. Fato. Alguns até consideram um curso de graduação. A Epístola aos Romanos, além de enfatizar a questão da graça de Deus, da justiça de Deus, ela aborda muito a questão do pecado. Sim. Do pecado. Mas eu queria pontuar algo interessante aqui, para que a gente possa ampliar um pouco a visão. Em Romanos, é que Paulo, ele abordando a graça de Deus, ele não desassocia a graça da lei de Deus. Então, isso é muito importante. Então, aqui a gente vai ter um norte. A gente não pode cometer o equívoco de desassociar a graça da lei de Deus. Perceba que Paulo utiliza uma linguagem pluralista. Ele fala de pecado e de pecados em Romanos. Ele utiliza uma linguagem singular e uma linguagem plural. E ele exalta muito a questão da justiça de Deus, Sim. manifestada na graça. Né? Eu, pensando a respeito justamente de Romanos, que Paulo ele vem tentando conscientizar a igreja de que a graça de Deus não é ausência de justiça, ok? Eu penso que esse ponto a gente vai abordar um pouco mais lá na frente, mas eu quero conceituar um pouco aqui a questão da graça, meu pastor. A palavra graça, ela aparece várias vezes na antiga aliança. Estou te Ela ouvindo, aparece sabe? Porque eu estou várias... pegando papel aqui para a gente... Que você vai Ok, falando, eu vou destacar perguntas e a gente vai provocar. Vamos lá. ok. Então, a graça, a palavra graça, o termo graça, é um termo hebraico, é chesed, aparece várias vezes na antiga aliança. Várias vezes. Mas a questão é que a palavra graça, ela significa misericórdia, amor, compaixão, piedade. Isso na antiga aliança. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus achou graça, achou chesed em Noé. Uma pergunta, né, que não se cala, que se não fosse a graça de Deus na antiga aliança, o que seria do povo de Israel? Mas quando se trata de graça salvífica, aí muda literalmente o contexto. É totalmente diferente. A gente precisa fazer essa pequena separação. Quando eu falei agora há pouco, que Paulo ele não desassocia
a lei da graça de Deus, justamente porque a lei ela ocupa a posição de sinalizar a transgressão. E a graça de Deus absorve a transgressão. Então, aquela ideia de que a graça aboliu a lei, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque a partir dessa definição, abre muitas portas para distorcer o significado pleno do que vem a ser graça. Pode falar, meu pastor. Na verdade, pastor Marinaldo, eu tenho duas observações a fazer aí. Uma delas eu até fiz na abertura da live. A graça, na verdade, é quem manifesta a justiça de Deus, porque tem gente que pensa que porque nós estamos na graça, a justiça de Deus está estagnada, está em stand-by. E, na verdade, todos os atributos da natureza de Deus são manifestados a partir da sua graça. Isso inclui a justiça, né? E a justiça requer a punição do pecado, a absolvição do pecador que se arrepende, a restauração daquele que busca em Deus. O segundo detalhe que eu quero destacar aí, e que aqui vai dar uma apimentada na coisa, nós trabalhamos, vamos partir do princípio do tripé do judiciário no nosso cenário. Nós temos primeira instância, segunda instância e terceira instância. Quando o indivíduo perde uma causa na primeira instância, ele recorre para a segunda. Se ele perder na segunda instância, ele recorre para a terceira. Se perder na terceira instância, não há mais para onde recorrer. Eu, particularmente, vejo a graça com muito mais seriedade e gravidade do que a lei. Porque a primeira instância eu chamo de a inocência, aquele estado de inocência no qual o homem foi criado. É a primeira instância dessa justiça divina manifestada. O homem peca, então quando o homem peca, Deus cria a segunda instância, estabelece a lei para gerar para o homem a oportunidade de ele se recuperar e ser restaurado a partir da obediência. Mas o homem não se revela capaz de cumprir a lei na sua inteireza. Então Deus manifesta a terceira instância na graça. Jesus vem, cumpre a lei, institui no Calvário a terceira instância, que é na graça. Mas isso é tão grave, é tão sério, que se o indivíduo também subestimar, não se submeter à manifestação da graça, não há mais para onde recorrer. Porque agora ele começou a brincar com a terceira instância. Aí, Hebreus, aqui se aplica, eu vou lhe deixar falar agorinha, porque eu sei que já ferveu aí no cérebro. Hebreus capítulo 10 diz assim, ó: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O pecar voluntariamente aqui é vituperar a graça, é brincar com ela, é desprezar essa manifestação da graça. Versículo 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Então, se na lei o cara era punido com a morte, se houvesse a palavra de 2 ou 3 testemunhas, aí o escritor diz assim, quanto mais aquele que pisar o sangue do Cordeiro de Deus e fizer um agravo ao Espírito da graça. Terceira instância, fechou a discussão. Pode falar. Eu costumo dizer o seguinte, a lei, a Torá, a lei de Moisés, no caso, o pagamento pela transgressão era à vista, né? À vista. E o pagamento pela transgressão na graça é a prazo. O pagamento é a prazo. No final
mais o indivíduo paga. Por outro lado, é difícil entender alguém que provou a regeneração e se encontrar em um estado de transgressão semelhante a esse que o texto de Hebreus enfatiza. É um paradoxo, porque a graça de Deus, ela nos traz uma responsabilidade ainda maior do que a lei. Então, por quê? Porque na lei, a Torá se encontrava em tábuas de pedra, antiga aliança. Na nova aliança, essa mesma Torá, Deus imprimiu em nosso coração. Estou lhe ouvindo. Portanto, é muito difícil um homem regenerado, que experimentou o novo nascimento, e ele alcançar um estágio de transgressão ao ponto de ser rejeitado pelo próprio Deus. Sim. A questão, meu pastor, é que eu não vejo a possibilidade de desconectar a graça de Deus da cruz de Cristo. Essa conexão é uma conexão ativa, do início ao fim. Não tem como. Mesmo porque a cruz é o lugar onde essa graça é manifestada de maneira mais gritante, né? A cruz é o ponto de encontro onde Deus marcou para se encontrar com o homem. Agora, falando de graça natural, só para eu corroborar o pensamento de graça natural ou graça comum e graça especial. A graça da cruz. É essa graça que nós estamos se referindo. Eu costumo dizer o seguinte, é que a multidão, ela é separada da igreja a partir da cruz. Então, somente a cruz pode definir multidão de igreja. Porque é muito difícil. Uma igreja que não se encontra aos pés da cruz não pode ser definida como igreja. Aí entra o que o senhor falou. O senhor consegue enxergar a graça muito mais dura do que a lei. Eu também. Porque a graça nos traz responsabilidade. Aí é que está o problema. Graça não é sinônimo de imprudência. Não é sinônimo de que você vai levar uma vida desregrada, sem limites, sem regras, sem fronteiras. Não é isso. A questão é que a graça de Deus, ela convida a gente para um ambiente de relacionamento. Quando Paulo diz assim, porventura permanecerei eu no pecado para que a graça de Deus superabunde em mim? Óbvio que não. Porque alguém que permanece em um estágio de transgressão, a sua regeneração é questionável. Tá? Você pode falar, por favor. Não, alguém que permanece? Não, um indivíduo que permanece em um estágio de transgressão elevado, a sua regeneração é questionável. Sim, na verdade, pastor Marinaldo, e os irmãos que estão com a gente aí,
João diz, primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, assim, quem pratica o pecado, é 3:8? É 3:6. Qualquer que permanece nele não peca habitualmente. Qualquer que permanece no pecado não o viu, nem o conheceis, nem o conheceu. Versículo 8 ele diz, quem peca habitualmente é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, na teologia joanina, na teologia de João, uma das manifestações de que a graça de Deus operou em nós é justamente a capacidade de superar a condição de permanência no estado ou na prática do pecado. Aliás, isso vai abrir para mim aqui algo que eu estava querendo provocar contigo para a gente conversar. Nós precisamos entender que o pecado, ele jaz na natureza humana, né? Desde que Adão pecou, e aí Paulo diz em Romanos 5:12, que por um homem veio o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo passa a defender, eu não sei se estou falando alto demais, deixa eu ativar os comentários aqui para ver o que o pessoal tem a compartilhar com a gente. Paulo está nos dando a entender que o pecado que Adão cometeu no Éden, ele entranha na natureza humana, né? Sêneca chegou a dizer que todos temos pecados, uns mais, outros menos. Aqui ele está falando da prática do pecado, da habitualidade do pecado, da escravidão do pecado. Samuel Taylor, um grande pensador cristão, diz assim, eu sou uma criatura caída, uma base iníqua existia na minha vontade antes mesmo de eu ter determinado praticar um ato. Tá? Então, na linguagem bíblica e na linguagem destes pensadores, pastor Denilson Lima está aí com a gente, meu amigo, um abraço. Tá? Na linguagem desses homens, o pecado está entranhado na natureza humana. O homem é um pecador e ponto. Ponto. A partir do momento que ele experimenta, a partir do momento que ele experimenta a operação da graça, um dos sinais da manifestação desta operação é justamente o abandono da sua condição de permanência no pecado. Concorda com isso? Sim, sim, perfeitamente. Curiosamente, Jesus, nos evangelhos, ele nunca utiliza a expressão assim, perdoado está o seu pecado. Perceba que ele sempre utiliza uma linguagem plural. Perdoado estão os seus pecados. Porque justamente isso, a natureza pecaminosa, que é chamada também de Yetzer Hará, né? Inclinação para o mal, transferiu por toda a descendência de Adão e até nós, enfim. Isso faz... Alguém está dizendo que a imagem do Senhor está... Não. Ok. A natureza pecaminosa alcançou a nós. Ok. Graça de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, que a graça, ela chega a nos humilhar mais do que o pecado. Por quê? Porque a graça de Deus, ela rasga a nossa dívida, mesmo a gente sendo indignos, mesmo eu sendo indigno. Então, tudo que atribui mérito ao homem,
isso passa a ser um ambiente de morte. Porque a graça de Deus, ela faz exatamente isso. Destrói todo e qualquer mérito do homem. Mas pode Sim. concluir aí, pode concluir aí, meu pastor, o pensamento. Não, Até... a ideia é essa, meu. Na verdade, por que eu estou dizendo que a graça, e nós estamos compartilhando dessa fala, que a graça torna a situação mais grave, que torna a situação, vamos chamar de mais séria, tá? Irmãos, alguém está falando aí que a música está alta, mas a música eu já zerei aqui. Então, se está alto ainda, vê aí quem é que está tocando música alta, que a minha aqui, depois que você reclamar, eu parei. Tá? Eu parei aqui. Vamos lá. Por que a graça torna a situação do homem ainda mais séria diante de Deus? Porque na lei, o homem tinha a possibilidade de dizer para Deus, não consegui. A minha capacidade, a minha natureza pecaminosa não me permite. Por isso que Paulo, em Romanos 7, diz: o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer se faço, porque a lei do pecado opera em mim. Então o homem tem o argumento na lei de dizer, não consigo, porque a minha natureza pecaminosa está operando. Na graça, não. Na graça, Deus chega e diz assim, tudo que cabia fazer para que você fosse resgatado, eu fiz. Está feito. Por isso que Jesus diz, está consumado lá no Calvário. Está consumado não resta mais nada para resolver. Aí Jeová vem, olha para nós e diz assim, só resta para você desfrutar do favorecimento da minha graça, só resta você se arrepender dos seus pecados e decidir caminhar na minha direção. Aí a parábola do filho pródigo se aplica muito bem, na verdade, né? Que toda manifestação da graça ali é do pai, mas a manifestação de arrependimento do filho que se levanta e vai. E decide se submeter às leis da casa, às regras da casa, à vida em família. Ali é uma manifestação clara da graça. Então, tudo que precisa ser feito para você ser redimido, Deus diz assim, eu fiz. Agora você precisa voltar para casa e aceitar a sua condição de filho. A graça está manifestada sem qualquer chance de ela falhar, só depende do homem, de fato, se render a esta ação e manifestação do Pai. Lloyd Jones, ele disse algo interessante, abre aspas, se você se sente digno de morar no céu, você pode ser tudo, menos um cristão, fecha aspas. Uau! É justamente isso. A graça de Deus nos constrange de tal modo, porque o ser humano ele já é um costume do ser humano ficar criando guetos ao redor de si. Ele constrói pequenos guetos e, a partir daí, aí ele começa a medir o nível de espiritualidade das pessoas e etc. Mas quando a gente olha para a graça de Deus e percebe que essa graça excede todo o pensamento humano, todo o mérito humano, e que ao ponto de destruir tudo aquilo que a gente achava que era bom, ou que deixou de ser bom, aí pronto. A graça de Deus, ela vem nos conscientizar de que a salvação foi entregue a nós não por mérito, mas porque Deus decidiu nos salvar. Sim, inclusive isso responde aí, pastor Marinaldo, uma pergunta que foi feita na caixa de perguntas, eu até transcrevi aqui. A pessoa diz, como pode a graça se manifestar em Saulo quando ele ainda não cria? Justamente isso, Deus decidiu.
Atos 26, quando Paulo... Aliás, Atos 10. Atos 9 é quando Paulo encontra com Cristo, né, na entrada de Damasco. Atos 10, quando Jesus manda Ananias... É Atos 10? É Atos 9 ainda, né? Que o Senhor manda Ananias ir na casa onde Paulo estava. E quando Ah, Ananias argumenta e diz assim, Senhor, nós temos ouvido falar desse indivíduo, ele mata teus filhos, encerra na prisão, aprova aqueles que executam. Deus responde assim, Ananias, vai, porque ele é, para mim, um vaso escolhido. Né? É o amor de Deus pleno, é o amor de Deus completo, que manifestado através da graça, se revela ao homem, independente de o homem crer. Na verdade, se revela para que o homem creia. Porque se essa graça se revelasse porque o homem crê, nós teríamos que defender a participação do homem no processo da salvação. Nós teríamos que defender o mérito do homem no processo da salvação. Então, na verdade, ela se manifesta para que o homem creia, para que, no final das contas, todo o mérito seja exclusivamente de Deus. Não é isso? Respondendo aí porque a pergunta que alguém fez para nós aí. foi essa a pergunta. É porque, assim, na verdade, a partir da graça de Deus, não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até o homem. Sim, A gente não está dentro de uma realidade onde a gente está fazendo sacrifício, esforço, se entregando para tentar se aproximar de Deus, não. Não é isso, não. Porque Martinho Lutero disse o seguinte: quanto mais esforço você faz para se aproximar de Deus, mais longe você fica dele. Porque a ideia de comunhão não é fruto do seu esforço. A ideia de comunhão é resultado de uma entrega, de um relacionamento. Porque tem gente, meu pastor, que acha que a cruz tem uma escadaria aos pés da cruz e que você vai subindo essa escada, degrau por degrau, e aí vai aumentando o nível de espiritualidade. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A graça de Deus é o verbo encarnado descendo para se encontrar conosco. deixa eu esclarecer um ponto aqui, pastor Marinaldo, de uma afirmação que você fez aí no início, que alguém está achando que nós estamos defendendo que a lei está vigente e operante para a salvação. Seu equipamento acho que está descendo aí e você está Ah, desaparecendo. Pronto. Alguém está vá. entendendo que nós estamos defendendo, ou na fala que você disse no início, alguém entendeu que está sendo defendida a vigência da lei para a salvação. E deixa eu Ok. esclarecer. Vá. Assim, quando se fala de lei é uma palavra genérica, tá? Vocês que estão conosco, mas a palavra Torá, que quer dizer instrução, ensinamento. Então, na antiga aliança, nós temos 3 tipos de lei, tá? Mandamento, estatuto e ordenança. Então, a Torá, ela integra esses 3 tipos de lei. A minha fala no início, no tocante de que não podemos desconectar a lei da graça de Deus, é porque no tocante à lei sacrificial, onde envolve rituais, sacrifício de animais, derramamento de sangue, etc. Pronto. Essa lei, o Messias cumpriu no Calvário, entende? Ok. Essa lei específica foi, de fato, abolida. Quando Jesus disse assim, porque eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir a lei.
Cumprir. Essa expressão cumprir, Jesus utiliza, plerosai. Ali eu vim trazer equilíbrio à lei. Quando eu disse que não podemos desassociar a lei da graça, é porque João, ele diz algo interessante, que pecado é transgressão da lei. Então, se você não tem lei, você não tem pecado. Porque a Torá, a lei de Deus, é a expressão máxima do caráter do Eterno. Portanto, no aspecto moral, no aspecto civil, você perceba que a Torá, até lei trabalhística, ela tem, meu pastor. A Torá ensina até a higiene pessoal. É fato. Então, perceba que dentro de um ponto de vista moral, é impossível desassociar a lei da graça, porque ambas se completam. É um equilíbrio. Inclusive, aumentando aí a fala de esclarecimento acerca desse assunto, por exemplo, quando mencionei que as três instâncias, na instância da inocência, o homem quebrou o seu princípio de submissão e de obediência. Então, ela é rompida. Deus estabelece a lei justamente para um homem que agora tem consciência do seu estado de pecado. Tanto que a discussão de Paulo no capítulo de número 5 de Romanos, até o capítulo 7 principalmente, tratando dessa questão da consciência que ele tem do seu estado de pecado, né, e a sua luta interior para superar o pecado. Então, a condição de inocência foi rompida, a instância da lei foi estabelecida, e agora o homem é julgado pelo seu pecado, tendo consciência dos delitos que ele comete. Estamos no estado de consciência. Porém, o homem não se mostra capaz de vencer o pecado e de se redimir e de ser salvo por meio da lei, Gálatas capítulo 3, justamente pela sua própria incapacidade de cumprir a lei na sua totalidade. A lei, alguns pensam que a lei se resumia aos 10 mandamentos do Decálogo, e na verdade ele é um compêndio de 613 mandamentos, chamados positivos e negativos, e quem tropeçava num desses mandamentos perdeu tudo que foi feito. Então Deus estabelece a instância da graça, que automaticamente substitui a instância da lei, no sentido do caminho para a salvação, né? E que revela que o homem que não pôde ser salvo pela lei, agora pode ser salvo por meio da graça. Nada disso é uma defesa de que a lei está vigente, a não ser no sentido de que ela já aponta para a graça. Eu até destaquei aqui umas anotações que eu fiz. Romanos capítulo 7, versículo 7. É porque assim, a ideia é porque a lei moral do Eterno, é ela que aponta a transgressão. Então, vocês precisam entender o seguinte: sem a lei moral do Eterno, não tem identificar uma transgressão. A lei sinaliza a transgressão. A graça absorve ela. Isso. Eu ia até apontar aqui Romanos 7,7. Paulo diz que a lei veio justamente para manifestar o pecado. Não somos salvos por aquilo que fazemos. Somos salvos por aquilo que Jesus fez. Então, a ideia do legalismo religioso, né? Parece que quanto mais sacrifício você oferece, mais crédito você ganha no céu. Pode falar. Não, eu ia citando isso. Romanos 7,7, Paulo diz que a lei veio para manifestar o pecado. Paulo diz que a lei veio também para provocar o pecado. Ou seja, quando se estabeleceu
a lei, o pecado se tornou legislável, ou seja, ele se tornou visível, ele foi manifestado e agora você tem limites e sabe quando é que está quebrando o parâmetro. A lei veio para condenar o pecado, mas nós precisamos lembrar que Jesus nasceu justamente no tempo da lei, ou seja, ele vem na lei, vive no período da lei, e alguém disse aí que Jesus não cumpriu a lei, é errado. Jesus cumpriu a lei completamente, porque, só um minutinho, quando diz assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir, e o termo grego que você mencionou aí é plerosai, a ideia ali é esgotar. É a ideia de quem não deixou nada em aberto. Aliás, quando Jesus diz está consumado, ele está apontando justamente para a lei. Ele está dizendo não há na lei nada que deveria ser feito e que já não está realizado. Então, Jesus cumpriu a lei completamente, justamente para que eu e você fôssemos livres pelo tetelestai, pelo estar consumado, e pudéssemos viver hoje sem estarmos subjugados à maldição da lei. Pode falar, pastor Marinaldo. E detalhe, quer dizer, um filho que não cumpre a lei do pai, tá difícil, não dá para acreditar em nenhum dos dois, né? Não, e ele não poderia estabelecer a dispensação da graça sem fechar a dispensação da lei, e ele só poderia fechar validando-a. Jesus não veio para invalidar a dispensação da lei. Ele veio justamente para cumpri-la, cumprindo ele a validou e validando-a ele a esgotou para estabelecer um novo tempo, uma nova época, uma nova dispensação, que é o que nós conhecemos como dispensação da graça, e por meio dessa dispensação da graça que nós somos salvos, como você disse há pouco aí, não pelo que a gente faz, não pelos ritos religiosos, não pelo poder da denominação, mas porque Cristo manifestou, a graça de Deus se manifestou em Cristo, trazendo a salvação a todos os homens. Pode falar, desculpa, eu lhe interrompi aí. A ideia aí, algumas pessoas dizem que Jesus quebrou protocolo, quebrou a lei, porque Jesus... Não. Jesus quebrou tradição. Tradição. Ele quebrou tradição. Eu entendi. Nós temos uma pessoa participando com a gente aqui bem ativamente. Eu quero, aliás, agradecer. Deixa eu dar uma pausa, pastor Marinaldo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui participando. De vez em quando eu desativo os comentários, porque a imagem do pastor Marinaldo acaba desaparecendo nos comentários. A caixa de pergunta está aberta. E nós temos algumas pessoas participando assim bem ativamente. Maravilha, maravilha. E nós temos um irmão aqui, Bonfim. O Bonfim, ele está aqui mencionando o seguinte: Jesus cumpriu a lei, mas não a praticou. Eu vou entender a colocação do Bonfim a partir do princípio de que Jesus não se submete àquele sistema ritualístico da lei no seu tempo. Aliás, ele sai dando uma... Porque Jesus, eu digo sempre nas pregações que Jesus acabou provocando a morte dele. Qual que é o nome dele, pastor? Cortou aí. Sua internet está travando. O nome desse irmão. Bonfim. Qual que é o nome desse irmão? Bonfim. Irmão Bonfim, veja bem. Jesus, ele é a Torá que anda. Ele é a própria... Então, é um judeu que viveu a partir de um processo educacional judaico. A gente tem que tomar cuidado para não trocar a ideia de tradição rabínica, dogma judaico, e trocar por lei, por Torá, por mandamento. Tá? Ele passou por todo o processo judaico. Entende? Então, enquanto os rabinos estavam ali pregando sobre a Torá, fazendo exposição na sinagoga, aí daqui a pouco chegou a Torá que anda dentro da sinagoga.
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas eu compreendi o que o irmão Bonfim quis dizer com essa pergunta. Sim, sim. E, aliás, alguém já Porque disse aí que nós somos... não tem como. Alguém, alguém já disse aí que nós somos pentecas reformados. Mas, na verdade, gente, o que a gente precisa compreender de fato, ponto 1, o homem é pecador por natureza. Né? Esse é um ponto indiscutível. Ponto 2, Deus é soberano em absoluto. Né? Ponto 3. É porque, pastor Josué, a gente tem, o ser humano é especialista em querer escolher a quem Deus vai salvar e a quem Deus vai perdoar. Mas pode continuar, por favor. Por outro lado, o pecado é universal. Todos os homens são pecadores. Bum! Acabou. O mais incrível disso, para mim, uma das partes mais lindas da graça. Deus já sabia que o homem pecaria. Porque Deus é onisciente, ou seja, a queda de Adão não pegou Deus de surpresa. Né? Deus, eu digo sempre que o Calvário não é a medida desesperada de um Deus angustiado porque perdeu a coroa da criação. Muito pelo contrário. Deus sabia que o homem ia pecar, Cristo Jesus é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Alguém perguntou aí, desde quando existe a graça? Desde sempre. Porque antes do homem pecar no Éden, Deus já havia oferecido Jesus na eternidade. Atos 2:23. Então, o pecado universal, Deus já sabia, o homem é culpado e Deus decide resgatar o homem sem que o homem possa fazer nada por isso. Agora, se há alguma coisa que o homem vai fazer para ser salvo, se há alguma coisa que o homem vai fazer acerca disso, é a partir do momento que ele é alcançado pela graça, que o que ele tem que fazer é entrar debaixo desta graça, se submeter ao comando desta graça, para viver os privilégios manifestados por esta graça. Não antes. O homem não pode fazer nada para ser salvo. Não, perfeitamente. Eu quero mandar um abraço ao pastor Manuel Serafim e à pastora Rose Serafim. Deus abençoe você. A ideia é que em todas as religiões do mundo, o homem ofertando algo à divindade, o homem fazendo um sacrifício para agradar a divindade. No cristianismo, é Deus ofertando o seu filho para nos alcançar. Um detalhe, pastor Marinaldo. Deixa eu trazer uma pergunta que foi feita na caixa de perguntas aí. Nós já estamos a 1 hora de live, faltam 5 minutos para fechar 1 hora e nós já vamos concluir, tá bom? Até porque tem que almoçar, que a gente é crente, mas não é anjo. Vamos lá. Como é que Deus sabia? É uma pergunta que foi lançada. Como é que Deus sabia que o homem ia pecar e ainda assim permitiu? Eu vou deixar o pastor Marinaldo falar primeiro, depois eu falo. A ideia, a gente precisa entender o seguinte. Existem pessoas que acham que Jesus foi um plano B. Jesus não foi plano B. Deus não tem plano B. Portanto, a queda estava dentro da proposta de salvação. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Entende? Então, vocês precisam entender o seguinte. Jesus foi o plano perfeito. Gente, cá para nós, alguém aí que nos assiste já se pegou tentando reconstruir o passado? Eu estou fazendo essa pergunta a partir da indagação que foi feita. Alguém já se pegou tentando reconstruir o passado, dizendo, rapaz, talvez se eu fizesse isso, não seria dessa forma. Vou te dar um conselho.
Tudo que aconteceu com você estava dentro do propósito. Tudo, exatamente tudo que nós vivemos apenas nos empurrou para o propósito divino, porque Deus não tem plano B, tá bom? Pode Eu falar. vou pontuar também o seguinte: como é que Deus sabia que o homem ia pecar e Deus permitiu? Gente, a resposta está no próprio Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o que significa que Deus dotou o homem de vontade. E não é da natureza soberana de Deus interferir na autonomia que ele dá. E isto também é graça. Porque alguém me perguntou um dia, pastor, mas o fato de Deus dar ao homem, conceder ao homem vontade, não é uma defesa que anula a soberania? De modo algum. Na sua soberania, ele decidiu que o homem deveria ser criado com vontade. E Deus decidiu não interferir nesta vontade. Agora, o que Deus interfere? O homem é a minha imagem e semelhança, eu vou interferir na história dele, na trajetória dele, para criar mecanismos de salvação para aqueles que querem. Então Deus não interfere na vontade do homem no sentido de ele permanecer debaixo desta graça ou pecar no Éden. Ele peca por vontade própria, mas o plano de socorro já estava elaborado, que não é plano B. Como disse o pastor Marinaldo aí, não é plano B. É plano que já fazia parte de toda a estrutura construída por Deus desde a eternidade. Maravilha. Pastor Marinaldo, como a gente está chegando ao meio-dia, e deixa eu ver a caixa de perguntas aqui, e aí depois da caixa de perguntas a gente futuca algumas, e depois a gente marca, eu vou marcar mais umas lives nesse sentido para a gente conversar, inclusive com alguns outros companheiros também, sobre esse assunto. Até porque alguém me provocou aqui. Me provocou, obviamente, sem... A expressão não é uma expressão pejorativa, não. E o livre-arbítrio? Cá entre nós eu tenho cá minhas dúvidas sobre livre-arbítrio, mas não vou nem discutir isso agora. Essa ideia de livre-arbítrio aí por exemplo, livre-arbítrio, eu penso que somente o Eterno tem. Eu penso que nós temos o direito de escolha, nós temos o arbítrio. Nós temos o arbítrio. Opa, ponto. Agora, a ideia de livre-arbítrio, o homem tem Deus acima dele para intervir em alguma situação. Mas a questão é que não existe ninguém acima de Deus para intervir naquilo que ele deseja fazer. Né? Fato. Portanto, ele é soberano, é aquilo que nós já falamos o tempo inteiro na live. Ele é soberano e absoluto. Pode falar, meu pastor. Não, é o que eu disse. Deus é soberano para interferir naquilo que ele quiser, porque ele é absoluto. Uhum. Mas a questão, meu pastor, é que, só para dar o feedback, é que as pessoas pensam, na sua grande maioria, é que Deus só é soberano para nos salvar. E não é soberano para intervir em alguma ação nossa. É interessante. Né? Rapaz, tem um bocado de mensagem aqui na caixa de perguntas, eu estou procurando, mas eu acho que a gente já conseguiu atender boa parte delas ao longo da própria discussão. Ok, maravilha. Vamos ver aqui nos comentários. Metanoia do grego é mudança de mentalidade. Quando isso ocorre, por meio da graça, dificilmente alguém vai cair da graça. Porque a metanoia é mudança de natureza, né? É o que João pregava como arrependimento, que nós traduzimos como reconhecimento do pecado, mas metanoia, na verdade, é mudança de natureza. Aliás, segundo aos Coríntios 5,17, na tradução da língua portuguesa, diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Os estudiosos mencionam que a expressão ali é nova criação. Por isso Jesus chama de novo nascimento.
E por isso a mente de Nicodemos não absorveu. Quando eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer, porque Jesus está falando realmente de uma nova estrutura espiritual que rejeita a permanência no estado de pecado. Né? Meu amigo, que maravilha. Muito boa. Meu pastor, Gente, fala aí o que é que vocês estão achando da live. Comenta para nós aí, que nós já estamos encerrando. Já passamos 1 minuto do nosso tempo limite. Comenta aí com a gente. Pode falar, pastor Marinaldo. A gente já recebeu o título aí de Penteca reformado e tudo, né? Já. De Se guerra. Deus sabe o nosso fim e se Ele nos criou, somos predestinados, a gente faz outra live para falar disso, senão vai virar mais 1 hora. Tá? Muito bem, maravilha. Meu amigo, se expresse, Ok. fala aí alguma coisa para a gente concluir aqui, agradecendo a todos por essa participação, que Deus abençoe. Vou ouvir o pastor Marinaldo fazer as considerações. Aos irmãos que esteve conosco, e eu penso que essa live contribuiu até para ampliar um pouco mais o pensamento dos irmãos no tocante a esse assunto, graça de Deus. Eu espero ter contribuído com vocês, pastor Josué, muito grato pelo carinho, pela consideração e pela sua amizade, tá? Nós Tamo junto, estamos mano. hoje, estamos aos seus cuidados pastorais e é uma honra, tá bom? Estamos juntos sempre aí nessa caminhada, tá? Maravilha. Deus abençoe, meu amigo. Estamos juntos, Deus te guarde. Abraço na família. Que a mão de Deus permaneça sobre você. Vou só fazer as considerações para concluir aqui. Bom estar contigo. Tá ok, meu pastor. Meus irmãos, concluindo a nossa live, deixa eu indicar para você 2 mensagens que eu tenho lá no nosso canal do YouTube, que é o pecado do homem e a graça de Deus. O tema está lá, sim, o pecado do homem e a graça de Deus. Dá uma olhada lá nessa mensagem, tá? E uma outra mensagem dentro do mesmo assunto é um diálogo entre a lei e a graça. A primeira, o pecado do homem e a graça de Deus, e a segunda, um diálogo entre a lei e a graça. Acesse lá o canal do YouTube, assiste, é pregação, não é estudo, é pregação, mas vai lhe ajudar, vai clarear algumas coisas. Fica com Deus, todo mundo. Hoje é sábado, 19 horas, nós temos Geração Viva, transmitida. Hoje não tem Geração Viva, o Johnny está aqui me falando. Tá? Amanhã tem Santa Ceia, o culto das 10 horas, e Santa Ceia no culto das 19. Um abraço, queridos. Fiquem com Deus. Um aviso antes de você ir embora. Segunda-feira, 8h30 da noite, 20h30, eu tenho uma live para empreendedores. Tá bom? Forte abraço. Deus te guarde. Pastor Marinaldo, fica com Deus.